Bom, turma, agora vamos para a nossa aula de história, certo? E com o tema, o que é cultura, certo? Aí nós vamos trabalhar um pouquinho desse conceito e vamos trabalhar um pouquinho falando sobre a cultura africana, né? Vamos citar ela de cultura mãe, vamos colocar assim, e depois a cultura afro-brasileira, tá certo? Aí vamos falar do conceito mesmo. O que é cultura? A cultura é compreendida como os comportamentos, tradições e conhecimentos de um determinado grupo social. Ela é repassada através da comunicação ou imitação às gerações seguintes. Então, essa cultura ela pode ser repassada de pai para filho, né? Com os nossos avós, os nossos bisavós. Isso vai passando oralmente, ou essa comunicação pode ser passada ou através de uma forma oral ou escrita, enfim, tá certo? De várias maneiras, de várias formas, certo? Vamos ver a cultura, vamos falar sobre a cultura mãe, tá certo? A nossa cultura mãe que eu me refiro é a cultura africana, tá? Vamos falar um pouco sobre a África. A África é um continente onde possui 50 países, é considerado o berço da humanidade, principalmente em foco no Egito. O aspecto da sua cultura, a música onde se relaciona a dança, que é usada em rituais e cerimônias, a pintura, a literatura. Essa cultura muito rica, onde entre a história da mitologia africana, também entra a escultura, a música também é usada em rituais cerimoniais e atualmente apresenta certas características de agitação. Vou citar alguns exemplos, tá? De alguns estilos musicais, como o quilobanga, onde predominam os tambores, o ala, que faz críticas sociais e a fonte de diversão, perdão. O quitolo é um estilo de música triste. Tem um samba que é muito divertido e parece muito com o nosso samba, tá certo? Então, assim, a arte africana foi difundida em grande número de tribos ou etnias, cada uma com seus respectivos costumes. Além da música, a pintura, bastante significativa e funcional, trabalhava em decorações internas e pinturas corporais, tá? E até mesmo em máscaras, que são artigos bastante buscados e conhecidos, alvos de muita admiração, que expressam a emoção do africano e muito simbolismo. E além dos artesanatos e artefatos, como feitos em puro bronze, o ouro, tem o enfoque da cultura africana no que diz respeito à aparência, né? As vestimentas religiosas em conjunto a seus anéis, braceletes, colares e joias, né, refletem sua influência na cultura africana. Os africanos são pessoas unidas que encaram a vida de um modo sagrado e simbólico. Ainda sobre a África, são mais de 1000 línguas originárias da África e da Europa, certo? Isso não implica dizer, gente, que nesses 50 países do continente africano existe alguns, se não me falha a memória, são 2 ou 3 que falam a língua portuguesa, tá? Isso a gente não pode esquecer de forma alguma. Aí tem aqui eu vou mostrar aqui algumas, algumas imagens mostrando aqui a pintura, né? As pinturas, a dança, tá certo? A dança. Aí nós temos aqui os colares, como eu falei, né? Alguns colares de miçangas e outros artefatos, né? São muito utilizados na África, tá certo? Agora a gente vai falar já falamos um pouco, e a cultura de lá é muito rica, muito vasta, viu, gente? Mas a gente vai dar uma parada para falar sobre a cultura afro-brasileira, tá certo? Essa cultura que remonta ao período colonial, quando o tráfico transatlântico de escravos forçou milhões de africanos a virem para o Brasil, assim formada
a maior população da origem africana fora da África, viu? Onde o tráfico negreiro trazia, né, enquanto mercadoria os escravos. Isso é uma vergonha, né? Foi uma vergonha. O Brasil tem uma dívida de 400 anos, digamos assim, com, com os quilombolas, com a cultura afro-brasileira, né? Então foi deixado aqui, eu vou citar alguns estados: Maranhão, Pernambuco, Alagoas, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio Grande do Sul. Então, nesses estados foram onde foi a maioria dos negros foram vendidos e traficados, tá certo? A cultura africana no Brasil foi inicialmente bastante represária, viu? Pois a influência europeia era bastante condizente, certo? E proibindo a cultura africana. Em suas manifestações, tudo era proibido, eram proibidos naquela época. E para você ter uma ideia, a cultura afrodescendente, ela só pôde ser difundida no Brasil por volta de 1930, no governo de Getúlio Vargas. O presidente Getúlio Vargas, no seu governo, foi que a partir daí, então, realmente, a cultura africana ela pudesse ser valorizada, certo? Não só em termos de música, como o próprio samba, certo? As marchinhas de carnaval, que no que diz respeito à cultura, no que diz respeito à música, foi o samba, tá? Ou o samba de gafieira, o samba esse bem agitado das escolas de samba, o samba canção, aquele mais romântico, enfim, tá certo? A questão da música. E no que diz respeito à questão da culinária, também muito forte, eu vou falar sobre a culinária quilombola, né? São comidas que os nossos antepassados usaram para a sua própria sobrevivência, como arroz, com frango caipira, farofa de carne seca, arroz com palmito, feijão com frango, farofa de carne seca com feijão, arroz com carne de porco, toicinho com feijão, caldo, café com caldo de cana. Quer dizer, entre tantas, né? Que depois a gente vai explorar mais nas nossas aulas, tá certo? Por enquanto nós vamos ficar por aqui e eu vou explicar agora a nossa atividade de hoje, tá certo, turma?